Sabe, hoje a gente vai investigar um mistério, quase um caso de assombração. Só que não é um fantasma qualquer, é um fantasma que vive dentro do mundo do direito. Pensa numa teoria jurídica que todo especialista diz que já morreu, que está ultrapassada, mas que de alguma forma continua aparecendo e decidindo casos super importantes nos tribunais. Como é que uma ideia que deveria estar morta ainda tem tanto poder? É essa pergunta que a gente vai tentar responder. Bom, para começar, vamos dar um nome para esse nosso fantasma exégese legalista. A ideia, à primeira vista, parece fazer todo sentido. A lei significa exatamente o que está escrito nela, preto no branco. O famoso pensador Montesquieu resumiu isso de um jeito perfeito. O juiz deveria ser só a boca que pronuncia as palavras da lei. Simples, né? Mas, como a gente vai ver, essa rigidez toda acaba virando um problemão. E vamos combinar. No mundo super complexo de hoje, com tecnologia e questões sociais que os criadores das leis lá do passado nem sonhavam que iam existir, essa abordagem soa, sei lá, como um fóssil. É tipo tentar consertar um smartphone com um martelo e um prego. Simplesmente não funciona mais. E aqui estão os motivos pelos quais essa abordagem literal não dá mais conta do recado. A sociedade muda numa velocidade alucinante, mas o texto da lei, coitado, fica lá, parado no tempo. A lei fala em dignidade, mas o que é dignidade hoje? E o que a gente faz com coisas que nem existiam quando a lei foi escrita, tipo criptomoedas ou inteligência artificial? A lei antiga fica muda. E talvez o mais importante, essa teoria trata juízes como se fossem robôs, ignorando que interpretar uma lei sempre vai exigir um pingo de bom senso e julgamento humano. O que nos traz direto para o coração do mistério. Se essa teoria é tão cheia de problemas, tão inadequada, por que ela simplesmente não morre de vez? Por que esse fantasma continua passeando pelos corredores da justiça? Bom, é hora da gente começar a seguir as pistas. E a nossa primeira pista nos leva para um lugar bem inesperado, o direito penal. É justamente aqui que a maior fraqueza da exegese, essa sua rigidez toda, vira sua maior força. E o motivo tem tudo a ver com a proteção da nossa liberdade. Essa frase em latim aí é basicamente a pedra fundamental de qualquer sistema de justiça que se preze numa democracia. Não há crime nem pena sem lei prévia. Traduzindo, ninguém pode ser punido por fazer alguma coisa a não ser que uma lei escrita antes do ato diga com todas as letras que aquilo é crime. E olha, isso muda absolutamente tudo. Pensa só na diferença. Num regime autoritário, um governante pode acordar de mau humor e decidir que usar camisa amarela agora é crime, e prender quem usou ontem. É um caos. Já numa democracia, a lei literal cria uma espécie de escudo protetor. Ela garante o nosso direito de saber exatamente quais são as regras do jogo. A gente sabe o que é proibido e o que não é. Aqui, a interpretação literal não é um problema, é segurança. E o nome desse mecanismo que nos protege do poder arbitrário é tipicidade. É uma regra de ouro que diz o seguinte: a descrição do crime na lei tem que ser super precisa. O juiz não pode esticar a definição para punir uma coisa que é só parecida. Ou o que a pessoa fez se encaixa perfeitamente na descrição da lei, ou não é crime. Ponto final. Vamos pegar um exemplo clássico para isso ficar bem claro. A lei diferencia furto de roubo usando uma palavrinha-chave: violência. Se alguém entra numa loja, pega uma roupa e sai correndo, sem ameaçar ninguém, um juiz que segue a lei ao pé da letra não pode chamar isso de roubo, que tem uma pena bem maior. O crime é furto. Essa clareza protege todo mundo de uma punição exagerada. Nesse caso, a rigidez da lei é a forma mais pura de justiça. Ok, então a gente já entendeu que no direito penal o nosso fantasma está mais vivo do que nunca. Mas e no resto do direito? É aí que a gente encontra a nossa segunda pista. A exegese não morreu, ela mudou de emprego. Ela deixou de ser o único jeito de interpretar a lei para se tornar o ponto de partida obrigatório de toda e qualquer interpretação. Hoje, o processo é bem mais sofisticado. O intérprete começa assim, lendo o que a lei diz literalmente. Mas esse é só o primeiro passo. Logo em seguida, ele tem que se perguntar: peraí, isso ainda faz sentido hoje? Aí ele usa outras ferramentas, como os princípios da Constituição, a finalidade daquela lei, para adaptar o significado. E o mais importante de tudo, se ele decidir se afastar do sentido literal, ele precisa explicar muito bem o porquê. Eu adoro essa metáfora da moldura. Pensa no texto da lei como se fosse a moldura de um quadro. O intérprete, o juiz, pode pintar com bastante liberdade ali dentro, usando todas as cores e técnicas da interpretação moderna. Mas ele não pode pintar fora da moldura, ignorando completamente o que está escrito na lei.
Isso seria um absurdo. Então, a exegese, a leitura literal, ela dá estrutura, a base onde toda a criatividade jurídica pode ser construída com segurança. O caso da propriedade digital mostra isso perfeitamente. Uma lei antiga sobre propriedade, se a gente lê ao pé da letra, só protegeria coisas que dá para tocar, tipo uma casa ou um carro. Ela não protegeria, por exemplo, os seus arquivos na nuvem. Mas o intérprete moderno começa por aí e pensa, bom, o objetivo dessa lei era proteger coisas de valor. Hoje, dados digitais são super valiosos. Então, por lógica, a gente deve estender a proteção da lei para incluir esses dados. A interpretação evolui, mas sempre partindo da base do texto original. E é aqui que a gente chega na nossa terceira e talvez mais surpreendente pista. O fantasma não está só escondido nos alicerces do direito. Em pleno século XXI, ele está sendo chamado de volta para o palco principal, de propósito, como uma resposta a problemas bem modernos. Movimentos como o originalismo, por exemplo, defendem que a gente deve interpretar a Constituição com base no que as palavras significavam lá na época em que ela foi escrita. Isso bate de frente com a visão de que a Constituição é um documento vivo que precisa se adaptar aos novos tempos. Em debates gigantescos, como o direito à privacidade ou igualdade, a abordagem que se escolhe leva a resultados completamente diferentes. Esses movimentos, apesar de diferentes entre si, têm uma coisa em comum. Eles são uma reação. Eles surgem de um medo de que os juízes estejam indo longe demais, usando a interpretação para criar leis do zero e impor suas próprias visões políticas. Para quem defende essas ideias, voltar a uma leitura mais literal é uma forma de botar um freio nesse ativismo judicial e garantir que as leis sejam feitas por quem foi eleito para isso, não por juízes. Então, com todas as pistas na mesa, o quebra-cabeça finalmente começa a fazer sentido. O mistério do fantasma da exegese se resolve quando a gente entende que ele não tem mas vários papéis que são vitais no direito de hoje. A analogia do edifício resume tudo de forma brilhante. A interpretação literal não é o prédio inteiro. Seria um prédio muito fraco que não serviria para nada. Na verdade, é a fundação, o alicerce. E sem um alicerce sólido, baseado no texto da lei, toda a estrutura sofisticada da interpretação moderna simplesmente desmoronaria no caos. Ela é a base de segurança sobre a qual a flexibilidade construída. E assim, o paradoxo está resolvido. A exegese não morreu porque ela nos dá coisas das quais a gente simplesmente não pode abrir mão. Ela nos dá um ponto de partida comum, uma âncora que impede que a interpretação vire uma bagunça completa, ela é o escudo que protege a nossa liberdade no direito penal e, em tempos de desconfiança, ela serve como um limite ao poder dos juízes. Ela não é a resposta para tudo, mas com certeza é uma parte essencial da resposta. E tudo isso nos deixa com a pergunta que no fundo move todo o direito. Essa tensão entre a segurança de uma regra fixa e a necessidade de se adaptar a um mundo que não para de mudar, ela é eterna. No final das contas, o que dá mais medo? Um juiz com muito poder para ser criativo ou uma lei presa no passado incapaz de fazer justiça? A resposta que a gente dá para essa pergunta não define só o nosso sistema de leis, mas define o tipo de sociedade que a gente quer construir.